Bom dia, pessoal. Boa tarde ou boa noite, depende do horário que vocês estão assistindo. A ideia da aula de hoje é falar sobre os gases. Então a gente começa discutindo a questão das variáveis de estado. Que são as variáveis que conseguem descrever o gás por completo, em todo o seu estado. Então, em princípio, o gás pode estar a uma temperatura, uma pressão diferente, ele também pode estar ocupando um volume diferente, e ao mesmo tempo a gente pode ter uma quantidade de massa de gás diferente. Então, as variáveis de estados que a gente vai trabalhar quando vai descrever qualquer gás é sempre a temperatura em Kelvin, a pressão, um P minúsculo, a pressão pode ser qualquer uma das duas unidades, em ATM, aqui em Kelvin. A pressão pode ser em ATM, ou pode ser Newton por metro quadrado, que recebe o nome de Pascal, um P maiúsculo e um A minúsculo. O volume do gás, que pode estar em litros ou em metros cúbicos. Se a gente for usar aqui a pressão em ATM, normalmente o volume vai estar em litros. Se a gente for usar a pressão em Pascal ou Newton por metro quadrado, o volume tem que estar em metros cúbicos. Essas últimas aqui, unidades do sistema internacional. Tá? Então aqui é o SI. Essa outra está fora do sistema internacional de unidades. Temperatura, pressão, volume e a massa de gás, que a gente vai ver que tem uma grandeza relacionada, que é o número de mols, que é um N minúsculo, tá? Número de mols, o número de moléculas que estão ocupando o volume ou a pressão, a temperatura em que o gás está. Então, para descrever completamente um gás, nós precisamos destas quatro variáveis, tá? Pressão, temperatura, volume e massa do gás. Quando a gente descreve o gás, esqueci de um apagador, quando a gente descreve o gás, algumas características precisam ficar claras para que realmente a gente esteja tratando um gás no estado que é mais usual, que é o estado do gás ideal. É uma aproximação, então o próprio nome já diz, gás ideal, mas em princípio o gás sozinho, ele tem um modelo que descreve o seu estado, tá? E basicamente baseado em postulados, tá? Postulados. O primeiro postulado diz que as partículas movem em todas as direções. As partículas do gás movem-se em todas as direções de modo contínuo e desordenado. Como é de se imaginar? Imaginem um gás dentro de um recipiente, ele contendo várias moléculas ou várias partículas, elas estão aleatoriamente se movimentando em todas as direções, e esse movimento não é previsível em princípio.
Não dá para dizer para onde vai apontar o movimento de uma, ou de duas, ou de três partículas. Observação importante aqui é que elas obedecem ainda nesse movimento às leis de Newton. Esses movimentos obedecem às leis de Newton. Então, se ela colidir com uma parede do recipiente, ela retorna com uma velocidade em módulo igual à anterior e apenas muda a direção. É como se fosse uma bolinha de bilhar batendo na parede e voltando como se fosse aí uma reflexão num ângulo de incidência igual o ângulo de reflexão, o ângulo que ele está voltando. Tá? Um outro postulado diz que as partículas colidem entre si e com as paredes do recipiente que contém o gás e esta colisão das partículas com a parede do recipiente formam uma pressão. Tá? Então elas exercem nessas colisões uma pressão. Que eu já chamei ali uma das variáveis de estado. Então a pressão é entendida como uma parede, um recipiente que contém o gás, sendo bombardeado pelas partículas que estão colidindo contra a sua parede. Tá? E essa colisão das partículas com a parede resulta numa pressão. Tá? As distâncias entre as partículas são muito grandes se comparado com as suas dimensões, tá? Se comparadas com suas próprias dimensões. Então, se a gente pensar uma partícula do tamanho de uma bolinha de bilhar, tá? A distância dessa partícula para outra é muito maior do que o tamanho da bolinha de bilhar. Então aqui logo aqui próximo não tem outra bolinha, ela está muito mais longe do que a gente pode pensar, tá? Então as distâncias entre as partículas, entre as moléculas, é muito maior que as dimensões, muito maior que os tamanhos dessas bolinhas que estão representando aí para mim, nesse modelo, os átomos, as partículas que estão se movimentando dentro do recipiente. Tá? As colisões são perfeitamente elásticas, ou seja, conservam energia. As colisões entre elas e as paredes são perfeitamente elásticas. Perfeitamente elásticas, ou seja, conservam a energia. Não há perda de energia nessas colisões. Tá? E por último, quanto mais intenso o movimento, ou quanto maior a energia cinética das partículas, maior sua temperatura. Tá? Então, quanto
mais intenso o movimento, maior a temperatura T, conforme a gente já viu. Ainda não foi explicado como que a temperatura está associada com a energia cinética, mas a gente já viu que o conceito de temperatura passa pela explicação de que quanto mais agitadas estão as partículas, maior sua energia cinética, quanto maior a velocidade das partículas dentro da substância, maior a energia cinética e, consequentemente, maior sua temperatura. Tá? O gás ideal vai ser considerado naquela região onde a pressão é muito pequena, obedece todas essas características aqui, e ainda o fato de que o gás ideal, então um gás idealizado, um modelo de gás, tá? Estará sujeito a uma baixa pressão e alta temperatura. Portanto, as partículas estão bastante agitadas, com muita energia cinética. Tá? Os efeitos das forças entre as moléculas intermoleculares e o tamanho das moléculas pode ser desprezado. Das moléculas pode ser desprezado. Então esse vai ser o modelo do gás ideal para nós. Tá? Os gases ideais vão ser um modelo para explicar os gases reais. Tá? Então vai ser o modelo para explicar os gases reais. Quais são os gases reais? O oxigênio, O2, o oxigênio, o O2, o hidrogênio, o H2, gás hidrogênio, o nitrogênio, N2, gás real, entre outros, eles são basicamente explicados pelo modelo de gás ideal. Tá? Tem alguns outros aí, o CO2, por exemplo, o dióxido de carbono também pode ser explicado em algumas situações usando o modelo do gás ideal. Importante lembrar aqui que esses átomos têm, esses gases têm dois átomos, tá? Dois átomos de oxigênio, dois átomos de hidrogênio, dois átomos de hidrogênio, dois átomos de nitrogênio. Tá? Então, quando eles têm duas moléculas para montar o gás, a gente diz que o gás é diatômico. Gás diatômico. Se ele tivesse só uma molécula, só um átomo, e ainda assim ele está no estado de gás, a gente diz que ele é um gás monoatômico. Esses aqui são diatômicos.
mas eles podem ser encontrados, por exemplo, um gás que é só hélio, por exemplo. Tá? Um átomo de hélio, gás hélio, tá? Ele poderia ser representado por monatômico. Se for o hélio 2, tá? Aí nós teríamos um gás diatômico, tá? Porque tem dois átomos compondo a sua estrutura. Entre os gases aqui monatômicos tem os outros gases que a gente conhece, que são os gases nobres. Tem o xenônio, o argônio, o neônio. Então vamos começar a discutir a questão. Das transformações dos gases. Transformações dos gases ideais. A primeira transformação que a gente vê é conhecido como lei de Boyle, que é uma transformação onde a temperatura permanece constante. Transformação isotérmica. Então, como o próprio nome já diz, iso vem de igual, térmica de temperatura, então a temperatura permanece constante. Esta lei que foi apresentada aqui é conhecida como lei de Boyle. Lei de Boyle. O que o Boyle percebeu quando fez os seus experimentos? Ele percebeu que, mantendo-se constante a temperatura, de certa massa de gás a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Vamos usar ali como está no livro, o volume e a pressão desse gás são inversamente proporcionais. O que quer dizer basicamente que P vezes V é igual a uma constante. Tá? Então, se eu passar o V aqui para baixo, o P fica igual a constante dividido por V. Ou seja, a pressão é inversamente proporcional ao volume, tá? Ou o volume é igual a constante dividido pelo P. Então, ou o volume é inversamente proporcional à pressão. O produto pressão vezes volume é igual a uma constante. Tá? Então, vocês pensem aí
situações em que aonde a gente consegue perceber essa inversão, ou melhor, esse inversamente proporcional entre as duas grandezas, onde a gente aumenta a pressão, por exemplo, e o que acontece? O volume diminui. Ou ainda ao contrário, quando a gente aumenta o volume, a pressão diminui. Tá? Pense aí um êmbolo, como se fosse uma bomba de encher pneu de bicicleta. Então ali tem um êmbolo com um volume, né? Vamos supor que o processo aconteça a pressão a temperatura constante, não é bem o que acontece, não é bem a realidade. Mas se eu comprimir, fechar a saída da bomba e eu apertar o êmbolo da bomba, eu vou diminuir o volume, e no momento que eu diminuo o volume, eu aumento a pressão. Tá? Se eu fizer o contrário, pegar a bomba, fechar e puxar o êmbolo, eu vou aumentar o volume. Quando eu aumento o volume, eu diminuo a pressão. Então dá para perceber aonde eu estou fechando a bomba, que vai sugar uma parte da mão, do dedo, que estiver tampando o orifício da bomba. Tá? Então aumentou pressão, diminui volume, aumentou volume, diminui pressão. Tá? Esse processo, no caso da bomba, o que se percebe é que a temperatura não é bem constante. Se a gente comprimiu o gás, o ar que está ali dentro, a gente comprimiu o gás, a bomba começa a ficar aquecida, então a temperatura aumenta. Tá? Mas, se o processo for rápido, tá? Então comprimir rapidamente, a temperatura não dá tempo dela aumentar, então teríamos uma transformação isotérmica. Tá? Isotérmica. Temperatura permanece constante. Tá? Esse produto PV igual a uma constante, por enquanto a gente não discute o valor da constante, tá? A gente costuma pensar assim. Então, se fizer uma transformação de um estado 1 para um estado 2, estado 1 para um estado 2, isotermicamente, como a pressão vezes volume é uma constante, a gente escreveria pressão do estado 1 vezes volume do estado 1 vai ter que ser igual pressão do estado 2 vezes o volume do estado 2. Então as variáveis para nós, nesse caso aí, é a pressão e o volume. Lembrando que a pressão a gente representa aí por um P minúsculo, tá? Outra característica que tem que cuidar é se a pressão está em ATM, o volume, em geral, está em litros. Tá? E se a pressão está em Newton por metro quadrado, que é o Pascal, o volume está em metros cúbicos, que é o Sistema Internacional de Unidades. Tá? Se fôssemos montar uma curva, um gráfico, que represente a pressão em função do volume numa transformação isotérmica, então eu vou supondo valores para o volume e calculando a pressão, o gráfico da pressão em função do volume para uma isotérmica dá algo assim, ó. Tá? Então isso aqui é uma transformação isotérmica. Se é uma transformação isotérmica, esta curva aqui está a temperatura T1. Se a gente aumentar a temperatura, a curva vai ficar mais para cá um pouco, assim, ó, tá? Assim. Aqui T2,
poderia ter uma outra curva, T3, sendo que T3 é maior do que o T2, que é maior do que o T1. Tá? Todas as transformações isotérmicas. Tá? A temperatura permaneceu constante ao longo da transformação. Vamos fazer um exemplo. Lembrando que aqui, tá, pessoal, essas temperaturas aqui normalmente a gente representa em Kelvin, tá? Quando está trabalhando com gás, temperatura em Kelvin. Vamos fazer um exemplo que está resolvido aí no livro. O exemplo, página 79. Página 79. Exemplo resolvido. Exemplo resolvido. Número 2. Onde tem uma curva, pressão em função do volume, tem a isotérmica, assim. Aqui a pressão 2, a pressão está em atmosferas, tá? ATM, aqui vale 2, e aqui embaixo vale 1. E o volume está sendo dado em litros. Tá? Pressão em ATM, aqui vale 2 para 1. E aqui embaixo 0,4 para um valor aonde não sabe o volume. Tá? VB. Aqui é o ponto B e aqui é o ponto A. Pergunta: determine para o estado B a pressão, o volume e a temperatura absoluta do gás. Ele diz que o gás está a uma temperatura de 27 graus Celsius no ar. Tá? Então, como é uma transformação isotérmica, a gente já saberia que a temperatura em B tem o mesmo valor que a temperatura em A. Tá? Então, a primeira resposta é que a temperatura em B é os 27 graus Celsius. Vamos passar para Kelvin. Mais 273 dá 300 Kelvin. Aqui, então, também 300 Kelvin. Para achar o volume em B, a pressão em B a gente já sabe. Pressão em B é 0,4 atmosferas. E para achar o volume em B, a gente usa a transformação isotérmica. Então, PA, VA vai ser igual PB, VB. Pressão em A é 2 atm. Volume em A é 1 litro. Vai ser igual pressão em B, 0,4 atm, vezes o volume em B. Então, 2 vezes 1 vai ser 2 atm vezes litro, dividido por 0,4 atm, vai dar o VB. Dá para cortar aqui as atmosferas, aqui é a unidade de pressão. 2 dividido por 0,4 dá 5. Tá? Então, o VB é igual a 5 litros. Tá? VB igual a 5 litros. Tá? Então, foi usada uma transformação isotérmica, uma transformação da lei de Boyle, para identificar qual é o volume final do gás para um estado onde a pressão foi menor. Percebam, o gás está sendo expandido. Tá? Por que expandido? Porque a pressão era 2 atm, então pensem na situação da bomba, pressão era 2 atm, então estava comprimido, por exemplo, e aí eu fui diminuindo a pressão, fui puxando o êmbolo para cima, o volume foi aumentando,
Então essa situação de fazer este movimento aqui está me dando uma expansão gasosa. Tá? Expansão gasosa. Por quê? Porque o volume aumenta. Então a gente poderia ter dito que o gás está sofrendo uma expansão isotérmica. Uma expansão onde a temperatura foi mantida constante. Eu vou escolher alguns exercícios aí da mesma página 79 para vocês treinarem. Tá? Vamos fazer o 3, o 4 e o 5. Tá? O 3, o 4 e o 5 da página 79. Alguns têm um gráfico, outros têm uma tabela. Então dá para saber ali, fazendo o uso da tabela, se o produto pressão vezes volume permanece constante. Tá? Então resolver exercícios 3, 4 e 5, página 79. Uma outra transformação que tem, que a gente costuma estudar, é a transformação isobárica. Isobárica. Então pega uma outra variável de estado, no caso aqui, bárica está associado com pressão, e o iso está associado com igual. Então, a mesma pressão neste processo. Então, a transformação isobárica, a pressão é mantida constante. É mantida constante. Esta relação é conhecida como a lei de Charles. Lei de Charles e Gay-Lussac, o nome dos pesquisadores que estudaram esta transformação aí. O que que diz a lei de Charles? Diz que a pressão constante o volume ocupado por uma determinada massa de gás é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Então a temperatura tem que estar em Kelvin, tá? Sua temperatura absoluta. Montando uma equação, basicamente, a gente poderia pensar volume dividido pela temperatura é igual uma constante. O que dá nesse caso? V igual uma constante vezes a temperatura. Então, V é diretamente proporcional à temperatura. Aumentando a temperatura, aumenta o volume. Tá? Aumentando o volume, aumenta a temperatura. Tá? Percebam aqui
que para manter uma pressão constante, tá, pessoal, a gente precisaria de uma situação um pouquinho idealizada, ou até pode se montar no laboratório, mas tem que imaginar um recipiente contendo gás, aonde o êmbolo pode se movimentar, desculpe, o êmbolo pode se movimentar livremente, e a gente coloca algumas massinhas em cima do êmbolo para manter uma pressão fixa, tá? Se eu quero aumentar um pouco mais a pressão, eu boto mais massinhas em cima do êmbolo, tá? Então eu jogo calor no sistema, eu posso aumentar a temperatura, e como o êmbolo é móvel, esse êmbolo vai se movimentando, mantendo a pressão constante aqui dentro sempre, tá? Então se a temperatura aumentar, porque eu recebeu calor ali embaixo, o volume aumenta, tá? O êmbolo sobe. Se a temperatura diminuir, então eu tirei a chama aqui debaixo, coloquei umas pedras de gelo para retirar calor do gás, vai retirando calor, vai diminuindo a temperatura, então o volume diminui, tá? Então a pressão constante, o volume é diretamente proporcional à temperatura, tá? Lei de Charles ou Gay-Lussac. Se a gente for fazer um gráfico do volume em função da temperatura, resultado experimental que se obteve para demonstrar esta lei aqui, numa transformação isobárica, então a pressão foi mantida constante, nós iríamos obter um gráfico temperatura em Kelvin, tem que estar em Kelvin para que o volume seja proporcional à temperatura. O volume, a gente vai ter um gráfico que é assim, ó, pessoal. Assim. Então aqui teria um volume V1 associado com uma temperatura T1, um volume V2 no estado 2, portanto, associado com uma temperatura T2, de tal forma que V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Se tivesse um T3 aqui e um V3, nós teríamos aqui igual V3 por T3, que é igual a uma constante. Por quê? Porque é uma transformação isobárica. O resultado experimental dessa situação é tão interessante, tá, que eles fizeram uma extrapolação desta curva e fizeram ela descer a menor temperatura possível aqui. E o que acontece é que o volume vem diminuindo, 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 diminuindo. E quando chegou aqui, o valor que se encontrou para essa temperatura deveria ser, ou é, resultado extrapolado, 273,15 Kelvin. Ou melhor, aqui é negativo, é menos 273, menos 273,15 graus Celsius, tá? Então aqui é graus Celsius nesse gráfico, tá? Nesse gráfico é graus Celsius, tá? Quando se transpõe isso para Kelvin, o gráfico vai ficar assim, ó. Como aquele ponto lá é o 0 Kelvin, a menos 273 Kelvin, aqui está em Celsius, tá, pessoal? Graus Celsius. Quando se transpõe para Kelvin, o gráfico vai começar aqui na origem, assim, ó, tá? Então aqui T em Kelvin e aqui volume, pode ser em qualquer unidade, tá? Então dependendo da pressão, a gente vai ter gráficos assim, tá?
Pressão 1, vamos ver só os valores da pressão. Pressão eu tenho que me lembrar, mas eu acho que aqui é P1, aqui é P2, aqui é P3, onde o P2 e o P3 é maior do que o P1, tá? Então aqui está a proporcionalidade, esta equação aqui, tá? E num gráfico em graus Celsius é que se descobriu a escala Kelvin, tá, pessoal? Foi daqui que se descobriu a escala Kelvin. Por isso que a gente usa, de onde saiu menos 273,15, de onde saiu menos 273. Quando foi se estudar um processo de um gás isobárico, quando faz a curva volume em função da temperatura em graus Celsius, tá? O limite para o mais baixo volume vai estar associado com a temperatura 0 Kelvin. Tá bem? Vamos fazer um exercício. Exercício que está proposto aí no livro. Vamos pegar o exercício resolvido de número 4, página 4. Página 83. Diz ali no exercício número 4: uma massa de gás no estado A passa para o estado B, sofrendo a transformação indicada nas figuras e representada no gráfico PV. Então tem um gráfico, pressão em ATM, volume em litros, está numa pressão 5 atm, aqui para um volume 2 litros, 2 litros, está uma temperatura determinada, então tem uma isotérmica aqui, e está mostrando que essa isotérmica TA é igual a 300 Kelvin. Aí esse aqui é o ponto A. Transformação que ele sofre, ele sai daqui do A e vai até o B, que está aqui, né? Sai do A e vai até o B, que está uma outra temperatura diferente, TB, tá? TB. O volume, nesse caso, está em 6 litros. Tá? Então a transformação, ele saiu do A e foi para o B, numa transformação que manteve a pressão fixa em 5 atm. Então a transformação do A para o B é uma transformação isobárica. Por quê? Porque a pressão se manteve em 5 atm. Se ela é isobárica, nós vamos ter que o VA sobre o TA é igual ao VB sobre o TB. Por quê? Porque o volume é diretamente proporcional à temperatura. Tá? Ele pede aí, na letra A, o tipo de transformação. Na letra B, ele pede para encontrar a temperatura TB. Tá? Então, usando a relação, VA vale 2, temperatura do A vale 300 Kelvin, tem que estar em Kelvin, tá, pessoal?
Aqui é diretamente proporcional à temperatura absoluta, então tem que estar em Kelvin. VB vale 6, TB vale, é o que nós estamos procurando. Multiplicando o cruzado, 2TB é igual a 6 vezes 300 Kelvin. Percebam que aqui é litros e aqui litros, então dá para cortar essa unidade, tá? Dá para cortar o litro. Então TB vai ser igual, passo o 2 dividindo, 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes 300, então 900 Kelvin. TB igual a 900 Kelvin. Certo, pessoal? Antes de fazer o outro exercício, é importante mostrar, e aí para encerrar já a aula de hoje, a última transformação, a que faltou, que é aquela onde o volume é constante. Tá? Onde o volume é constante. A outra transformação que faltou é a transformação isovolumétrica. Então o volume é constante, mas ela recebe outros nomes. Ela pode ser chamada de isocórica, porque tem o mesmo volume, ou ainda pode ser chamada de isométrica. Tá? São 3 nomes para a mesma transformação. Qual é a grandeza que permanece constante? O volume permanece constante. Quem estudou isso foi o Charles, o mesmo Charles da outra lei. Então essa aqui é conhecida como lei de Charles. A anterior é lei de Charles-Gay-Lussac. Lei de Charles, que diz que para uma determinada massa de gás, mantida a volume constante, a pressão do gás é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Diretamente proporcional à temperatura absoluta. O que quer dizer basicamente que pressão por temperatura absoluta é igual a uma constante. O que daria para escrever para 2 estados diferentes: P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2, que é igual para 3 estados, P3 sobre T3. Então, se o volume é mantido constante, pressão é proporcional à temperatura. Exemplo. Se eu pegar a panela de pressão, uma panela fechada, o volume vai ser mantido constante. Eu for cedendo calor para o ar, que está dentro da panela, é um gás. Esse gás vai, conforme vai aumentando
a temperatura, ele vai aumentando a pressão dentro da panela. Tá? Então, o volume é constante. Outra situação que a gente explica aí no dia a dia é o exemplo do freezer. Um freezer desses de bar, onde a gente quer pegar um refrigerante. Se a gente pegou o refrigerante, pegou errado, abriu a porta e pegou errado, ou escolheu errado, e logo em seguida tentar abrir novamente a porta, a gente não consegue. Por quê? O que acontece? Quando a gente abre a porta, entra um ar a uma temperatura mais alta do que o ar que tinha lá dentro do freezer. Tá? Então, basicamente, aumenta a temperatura lá dentro. Tá? Aumenta a temperatura lá dentro. Ou não, estou fazendo invertida a questão. O volume é constante. A temperatura, aí tem que fazer aqui, tá? Pressão por temperatura, lá tá 0 graus, então pressão por temperatura 1. Pressão por temperatura mais alta. Então a pressão lá dentro vai ser menor. Tá? Então quando abre a porta do freezer, o volume é permanecido constante e a temperatura lá dentro é diferente da temperatura do lado de fora. Tá? E quando a gente abre a porta, diminui a pressão lá dentro. Tá? Porque a temperatura aumenta. Então a pressão diminui e a gente não consegue mais abrir a porta. Por quê? Porque faz tipo um vácuo. A pressão do lado de fora é, sei lá, 1 atm e dentro do freezer é uma pressão menor do que 1 atm. Tá bem? Tem um outro exemplo aí que é para usar a lei de Charles, que é o exemplo resolvido, exercício resolvido de número 5, página. Exercício resolvido número 5, página 83, tá? Exercício resolvido. Página 83. O número 5, há pouco eu resolvi o número 4. Ele diz assim: um recipiente contém gás sobre uma pressão P1, 1,5 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado. Então está no sistema internacional. Isso aqui poderia ser representado por Pascal, então seria 1,5 vezes 10 na 5 pascais, temperatura 27 graus Celsius. Então, como a gente vai trabalhar com a equação dos gases, importante aqui a gente usar com equações associadas com gases, importante já transformar para Kelvin, tá, pessoal? Mais 273, 300 Kelvin. Determine a máxima temperatura que o gás poderá atingir, sabendo que o recipiente resiste até uma pressão 2 de 3 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado. Então, como o recipiente é um recipiente que tem volume constante, a gente consegue fazer uma transformação isovolumétrica ou isocórica ou isométrica, isovolumétrica, e aí a gente tem a relação que P1 sobre T1 tem que ser igual a P2 por T2. Colocando os valores da pressão, 1,5 vezes 10 na 5, nem vou carregar as unidades, porque as duas aqui são iguais, então eu vou conseguir cancelar. Dividido por 300 Kelvin, isso eu vou carregar, igual P2, 3,0 10 na 5 por T2. Multiplicando o cruzado,
T2 vezes 1,5, vamos cortar o 10 na 5, tem dos dois lados da igualdade. 1,5 igual 3 vezes 300. Então o T2 passa o 1,5 dividindo. 1,3 dividido por 1,5 dá 2. Então vai ficar 2 vezes 300, 600 Kelvin. Tá? Então a pressão aumentou, dobrou a pressão, a temperatura também dobrou, passou de 300 para 600. Vou escolher os exercícios para vocês fazerem, e aí eu já coloco aqui, relembro os da página anterior, e a gente encerra por aqui. O importante que eu vou falar na próxima aula é que a gente pode juntar essas três relações em uma única só. Tá? A gente pode pensar uma equação. Pressão é inverso da temperatura, volume também, volume é proporcional à temperatura, pressão é proporcional à temperatura. Então a gente pode pensar PV sobre T igual a uma constante. Isso aqui vai dar origem à equação de um gás ideal. Tá? PV sobre T igual a constante. Tá? Deixa eu escolher os exercícios. Vamos fazer o 6 e o 7. O 6, o 7 e o 10. Onde eu vou colocar uma tarefa lá para vocês colocarem a resolução. Tá? Fazer exercício o 6, o 7 o 10 e o 11 são diretos assim, é bem facilzinho, tá, pessoal? E o 11, página 84. E só para lembrar, eu já pedi antes para vocês o 3, o 4 e o 5 da página 79. Tá? Vou colocar uma tarefa para vocês anexarem estes exercícios aqui. Tá? Tarefa, eu acho que é a tarefa 3, já tem a tarefa 2, tá? Tarefa 3. Vou dar um prazo aí de uma semana e um pouquinho mais, 10 dias, tá? Tá bem, pessoal? Espero que tenham entendido tudo sobre o gás ideal, mas se ficarem dúvidas, aproveitem a aula síncrona da semana que vem para perguntar, tá? Para treinar, para esclarecer qualquer problema que vocês tenham, não tenha ficado muito claro para vocês aí, tá bem? Então tenham um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Até a próxima!